O anão pediu perdão com voz baixa. E ninguém na igreja naquele dia poderia imaginar como aquela palavra pronunciada tão miúda acabaria por revirar vidas. Isabel estava de pé diante do altar com as mãos quietas sobre o vestido que a mãe havia guardado desde menina. O tecido parecia absorver a luz das velas. Havia, naquele crepúsculo, um cheiro de café fresco vindo da sacristia, misturado ao perfume da juventude e do costume. Flores brancas, laços, esperança. Seu Joaquim, ao fundo, tentava aparentar calma. Dona Carmen apertava um lenço que parecia frágil como as palavras que, dali a minutos, se desenrolariam. Os convidados já haviam tomado seus lugares. Alguns sussurros corriam entre as colunas. Curiosidade, compaixão disfarçada. A sensação de que se assistia a algo que não devia se repetir. Isabel olhava para a porta como quem espera um rosto que, por direita, deveria lhe sorrir. O relógio antigo da igreja marcava cada segundo com um som solene que fazia a sala inteira encolher. Quando o envelope chegou, não foi entregue por nenhum padre, nem por algum mensageiro respeitável. Um garoto entrou pela lateral, um papel dobrado entre os dedos, e pousou-o sobre o banco onde o pai de Isabel rezava. O gesto, simples e impessoal, teve a mesma frieza de uma sentença. Seu Joaquim abriu o envelope com as mãos tremendo. A letra era conhecida. Era de Rodolfo Tavares. Havia sempre naquela caligrafia traços de alguém acostumado a assinaturas em contratos maiores que a vida de uma noiva. Isabel leu com os olhos dos que já sabiam o que a pele teme. As palavras explicavam, com acomodada frieza, que o casamento não poderia acontecer. Alegava diferenças irremediáveis entre as famílias. Aludia a ambições incompatíveis. E, em tom solene, pedia desculpas que soavam mais como justificativa de um plano traçado do que como arrependimento. Assinava, ao final, a promessa de uma vida que agora não tinha mais equivalência com a que ela imaginara. Houve um silêncio cortante. Alguns convidados respiraram como quem tenta encher um balão furado. Uma tia limpou os olhos sem conseguir esconder o rubor da vergonha. Havia olhares que passavam de Isabel a seu pai e caíam finalmente sobre o envelope, pequeno e decidido como uma pedra arremessada. As perguntas vieram antes das explicações. Mas por quê? O que aconteceu? Rodolfo, naquela mesma tarde, estava na casa da mãe. Dona Sebastiana, a matriarca poderosa, cuja fortuna se espalhava em negócios e conversas sussurradas, preferiu não entrar na igreja. Seu nome já corria antes de ser pronunciado. A mãe do milionário, murmuravam alguns, como um título que valia por sentença. A comunidade, que se alimentava de reputações, dividiu-se entre quem condenava em voz baixa e quem defendia com discursos públicos. Alguns falavam em preservação da família, outros apenas olhavam com pena. E a pena tem, tantas vezes, a forma da exclusão. Isabel ouviu tudo como da margem de um rio que desconhece a profundidade. Sentiu o peso do vestido como se fosse uma armadura de papel. Quando a discussão virou cochicho e o padre tentou, em vão, reorganizar as coisas com palavras de consolo que não chegavam, ela decidiu. Não seria ali, sob o olhar medido dos vizinhos, que escolheria sua dor. Havia no olhar de sua mãe um pedido mudo: não permita que eles façam do seu sofrimento espetáculo. E havia no peito de Isabel algo mais antigo, uma memória da avó, da propriedade no interior, do cheiro da terra que curava com a mesma paciência com que as estações passavam. Naquela noite, com o vestido guardado em um baú e poucas moedas na bolsa, Isabel comprou passagem para a estação mais próxima. A casa estava cheia de olhares, mas ninguém tentou demovê-la. Havia no abandono de Rodolfo uma mensagem que atravessava aparências. A escolha era pública, a dor íntima. Ela preferiu retirar-se para um lugar onde a opinião alheia tivesse menos peso e a verdade do trabalho próprio pudesse restituir-lhe a dignidade. O trem rangia como se carregasse correntes de vida que não pertenciam mais à cidade. Pela janela, Isabel via as luzes minguando, as casas pequenas ficando para trás, e sentia a sensação estranha de que a vergonha e a liberdade às vezes viajam juntas. No compartimento, outros passageiros cochichavam sobre casamentos frustrados e destinos mudados. Um menino com uma cesta de frutas sobre o colo ofereceu-lhe uma maçã. O gesto, simples, amigo, fez com que ela sorrisse pela primeira vez desde o envelope.
Quando a estação do interior surgiu, era já madrugada. O vento trouxe o cheiro da terra molhada e um pássaro noturno cantou como se fosse um cumprimento. Dona Benedita e seu germano, os caseiros da velha propriedade da avó, a aguardavam com uma lamparina. Seus rostos tinham a marca da vida rural, mãos grossas, sorrisos que se abriam com demora, mas se mantinham firmes. A casa, apesar de cansada, tinha portas que se sabiam cumprir, acolher. As primeiras noites foram preenchidas por silêncio e lágrimas. Isabel dormia pouco. Acordava ao som dos galos e do vento que batia nas folhas. Descobriu que a terra não julga, exige. Exigiu que ela aprendesse o ritmo das estações, que aceitasse o cansaço, que se permitisse a solidão como laboratório de si mesma. Os primeiros dias foram de limpeza. Varrer o celeiro, consertar cercas, recolher ovos. Cada tarefa devolvia algo que as palavras haviam tirado. O corpo, ao se ocupar, amenizava a mente. Seu primeiro trabalho maior foi arar um pedaço de terra que a avó deixara quase em estado selvagem. O arado antigo, puxado por um cavalo calmo, ofereceu resistência. Isabel sentiu cada movimento como se estivesse descendo sobre si mesma e ao mesmo tempo ascendendo. O sol caía, vermelho, e as linhas deixadas pela lâmina no solo pareciam mapas de suas novas promessas. A terra, quando tocada, devolvia calor e cheiro de raiz. Era um tipo de reparação que não pedia desculpas, apenas entrega. Durante o dia, as conversas com Dona Benedita foram sutis aulas de vida. Como preparar uma composteira, quando podar o pé de goiaba, como reconhecer um ninho errato. Seu germano, de poucas palavras, ensinou o ponto de solda, o conserto da tranca. Havia ali a presença constante de gente que não precisava de explicações longas. E, no entanto, a cidade continuava a erguer sua sombra sobre eles. De tempos em tempos chegavam notícias. A esquina onde o casamento havia sido anunciado, as pessoas que ainda comentavam, a menção velada de Rodolfo e de sua mãe. Isabel aprendeu que o tempo e o trabalho não apagavam as memórias, apenas as transformavam. Em vez de remoer, ela começou a reformular o significado daquilo que perdera. O vestido de noiva que estava guardado no baú tornou-se pouco a pouco um pano de limpeza, uma lembrança de um dia que servira de ruptura e não de sentença final. Havia dentro dela uma disciplina nova, nascida do solo: plantar, cuidar, esperar. Foi numa manhã em que a neblina se agarrava aos campos como se as árvores tivessem acordado vestindo lenços brancos que Isabel ouviu pela primeira vez falar de Miguel Albuquerque. Dizia-se que ele era viúvo, que morava numa fazenda vizinha e que gostava de trabalhar no silêncio. Dizia-se também, em vozes baixas, que havia na cabeça dele uma tristeza acostumada a viver sozinha. Para Isabel, Miguel era apenas um nome, que servia de companhia às histórias que chegavam pelo vento. As semanas transformaram-se em rotina. Isabel aprendeu a acordar cedo, a lidar com a dor física que vinha depois de um dia inteiro dobrada sobre a terra. As mãos ficaram mais firmes, a coluna ganhou memória de movimento. Havia dias que terminavam com o corpo cansado e a alma leve, como se o trabalho tivesse desfeito nós invisíveis. Numa tarde de outono, enquanto ela remendava uma cerca, ouviu passos vindo pela estrada. Não eram passos de homem alto, eram passos pequenos e decididos. Um homem de baixa estatura se aproximou, com um chapéu gasto e uma mala de viagem. Caminhava com a postura de quem carregava um peso antigo e vinda buscar, antes de tudo, alívio. Havia nos olhos dele uma seriedade que desmentia a surpresa que seu tamanho poderia provocar. «Boa tarde», disse ele, com voz baixa, sem cerimônia, como se já soubesse que suas palavras precisavam atravessar algo mais que o ar. «Meu nome é Elias». Isabel limpou as mãos no avental e observou. Não houve piadas, olhares chocados ou risos soltos. O lugar parecia, naquele momento, decidir ser justo. Elias era um homem pequeno, mas os traços de seu rosto eram fortes, e havia na voz um tom de quem aprenderá a falar pouco e a ouvir muito. «Vim perdoar», completou ele, e as palavras caíram como uma pedrinha jogada numa água calma, uma pequena perturbação, mas capaz de criar círculos. Sua voz permanecia baixa, quase um sussurro, como se o pedido de perdão precisasse respeitar distâncias. «Sei que isso não apaga nada. Sei que vim tarde». Vim porque o silêncio começou a doer. Isabel ficou imóvel. A surpresa era tangencial. O que aprendia era outro fato. Por que alguém desconhecido haveria de buscar ali, naquela casa remota, a mulher que havia sido humilhada no altar? Elias puxou a cadeira e sentou-se sem pedir licença. Seus dedos roçaram o banco como quem mede a coragem antes de soltar a vara. «Não conheço você», disse Isabel, sem agressividade,
apenas com a medida da cautela que tempos de cidade ensinavam. Por que veio? Elias respirou como se carregasse com o ar alguém que não lhe pertencia. Abriu a mala com cuidado, como quem procura algo que pede cuidado por sua fragilidade. Havia ali um caderno gastado, um lenço amarelado, uma carta amassada. Ele não o mostrou de imediato. Ficou olhando a casa, as linhas da cerca, o campo que dividia passado e futuro. Vim porque ninguém tinha me pedido para ser honesto, respondeu. Por muito tempo, a minha voz serviu à voz de outros. Fui usado, Isabel. A palavra usado trouxe um ruído metálico. Ele contou, devagar, sem detalhes sensacionalistas, que havia um tempo em que certas famílias contratavam gente para administrar pequenas intrigas, cartas anônimas, rumores calculados, falsos bilhetes deixados onde pudessem ser encontrados. Dizia-se que isso salvava casamentos ou destruía pretendentes inconvenientes. Elias explicou que fora contratado para entregar uma carta, uma vez, que sempre pensou que entregava juramentos simples, coisas de serviço, até perceber, tarde demais, que aquela que tinha nas mãos teria o poder de partir alguém. Disseram-me que eu era só uma ferramenta, falou. Pagaram-me. Eu não questionei. Fiz o trabalho sujo. Depois, quando entendi, já era tarde. Pensei que o dinheiro poderia cobrir a culpa. Não cobriu. As palavras de Elias não eram uma confissão escandalosa com afetação. Era um vidro quebrando-se sobre o chão de uma cozinha silenciosa. A realidade invisível encontrava uma fresta. Ele pediu perdão com a mesma voz miúda com que apertara a mão de Isabel. Não foi um clamor dramático. Foi a claridade contida de quem resolve finalmente olhar para o próprio erro. Isabel ouviu aquilo como se alguém mexesse numa caixa de lembranças onde repousava a sua dor. A cidade havia contado uma narrativa, que Rodolfo fora decidido, que a diferença social justificara a fuga. Não cabe às vítimas inventar respostas para todas as perguntas. Cabe-lhes, muitas vezes, recompor os próprios contornos. Mas agora havia mais uma camada. A possibilidade de que a história que a expulsara do altar não fora apenas produto de vontade de Rodolfo. Havia mãos pequenas e invisíveis que ajudaram a moldá-la. Você está pedindo perdão, disse Isabel, com voz que já não tremia tanto. Mas o que exatamente você trouxe de verdade? Elias fechou os olhos por um instante, como se revivesse o gesto de entregar o envelope que mudara uma vida. Contou que naquela época havia aceitado fazer entregas, espalhar bilhetes, tocar campainhas que chamavam olhares. Não contou detalhes que servissem ao escândalo. Esqueceu-se das pílulas de sensacionalismo e falou do essencial, que fora instrumento de uma trama e que a verdade era mais complexa do que a versão que a cidade repetia. Quando soube que a carta foi usada para te ferir, murmurou ele, tentei recolher as palavras que tinha espalhado. Mas a palavra que foi dita em público tem mais força que o arrependimento tardio. Havia nisso, para Isabel, uma nova humilhação e uma nova reparação entrelaçadas. A humilhação porque alguém, de fora, comedido em seu corpo mais frágil, admitia papel na conspiração. A reparação porque admitir é o primeiro passo para desfazer. Dona Benedita apareceu na varanda, trazendo um prato com comida, e ficou observando a cena com os olhos de quem conhece as dimensões humanas. Seu germano inclinou a cabeça, calado. Havia um conjunto de presenças que, por si só, não julgava, testemunhavam. Quem mandou você? Perguntou Isabel, direta, sem a intenção de aniquilar. Queria uma notícia, uma ponte, alguma peça do quebra-cabeças. Elias ficou um ligeiro segundo sem resposta. Olhou para as mãos enrugadas sobre o joelho, como se procurasse nelas uma bússola. Depois falou em nome de uma palavra maior. Medo. Amigos ricos me prometeram proteção, disse. Prometeram que eu teria trabalho. Disseram que certos atos ajudariam a manter a ordem de certas famílias. Prometeram que eu seria seguro. E eu acreditei. A força do que ele dizia não estava na novidade. Estava na coragem de alguém que se apresentava como frágil para dizer aquilo que poderosos escondiam. Isabel ouviu, e algo dentro dela se ajustou. A sensação de que havia, sim, uma teia por trás do gesto de Rodolfo. Havia possivelmente uma organização de interesses, influência e medo, e uma mãe poderosa no centro tudo, com seus dedos longos sobre assuntos de fortuna e honra. O nome de Dona Sebastiana pairou na fala como um aroma difícil de evitar. A mulher que fazia negócios como quem rezava. A mãe do milionário, repetiam alguns, e a expressão soava mais uma acusação do que um título.
Isabel não desejava naquele momento a ruína de ninguém. Desejava apenas ver a verdade. Elias podia ser uma chave. Eu vim pedir perdão, repetiu ele, baixinho. E vim dizer que não posso mais viver com isso. Se não for possível consertar tudo, pelo menos quero que alguém saiba. Quero que você ouça de mim, não de boatos. Isabel ficou em silêncio. A manhã ia se alongando, e as sombras brincavam nas paredes, como se também elas tentassem compreender a novidade. O pedido de Elias era simples, aceitar que fora parte de uma trama, que a culpa era real e que ele procurava, finalmente, o reparo. Havia ali uma moral que não precisava de tribunais, mas havia também perigos. A verdade, quando revelada, pode libertar e pode ferir multidões. Revelar que houve conivência, que havia um circuito de interesses que justificou uma humilhação pública, poderia destruir vidas, livrar outras e lançar sobre todos um novo tipo de ruído. Isabel pensou nisso com a cautela de quem já conhecia o alcance da opinião pública. Eu não sei se aceitar o seu perdão muda o que aconteceu, disse ela, com honestidade. Mas ouvir é o mínimo que posso fazer. Elias inclinou a cabeça, como se o som da aceitação tivesse um peso menor que o esperado. Joelho a joelho com o campo e a casa que começava a chamá-la de lar, Isabel sentiu pela primeira vez desde o dia do envelope a sensação de que as coisas poderiam começar a ser remendadas. O pedido de perdão não apagara a dor. Dera-lhe, no entanto, uma informação. A história que ela conhecera talvez fosse, ao menos em partes, uma construção feita por mãos diversas. Naquele entardecer com o céu tingido de cobre, a figura pequena de Elias apoiou-se na soleira da casa enquanto contava um detalhe que, para muitos, poderia parecer menor, mas que para Isabel traduzia-se em prova. Uma carta semelhante à que fora entregue a ela havia circulado em outro tempo, em outro lugar, nas mãos de gente que trabalhava para interesses bem definidos. Não era, amaldiçoou ela por um instante, a confirmação de que Rodolfo tivesse sido totalmente responsável. Era, no mínimo, evidência de que fora manipulado por um conjunto de fatores que incluíam medo e interesse. Isabel olhou para o campo. O vento fazia o trigo cantar. Pensou na avó, em suas mãos que sabiam salvar o que parecia perdido. Pensou em seu pai, que tinha o tempo todo a expressão de um homem que queria consertar o que não se podia consertar com dinheiro. E, em silêncio, permitiu que a tarde se fechasse sem exigir respostas definitivas. Quando Elias se levantou para partir, pediu apenas uma coisa, que ela guardasse aquilo em seu tempo, com sua medida. Não havia em seu pedido o desejo de fama. Havia apenas uma necessidade humana antiga, contar a verdade e perder o fardo. Isabel, então, ofereceu-lhe um pedaço de pão caseiro e um olhar que não era nem perdão total, nem recusa. Era uma trégua. Ele saiu pela estrada com passos firmes, baixos, e a voz que se perdia na distância parecia uma oração. Naquela noite, sentada na varanda da casa, Isabel remexeu no baú onde o vestido repousava. O tecido agora tinha a trilha de uma vida nova que começava a tomar forma. Sentiu que o mundo era mais complexo do que a injúria de um envelope. Sentiu também que questões novas apareciam. Quem era, naquele circuito, o principal mentor das intrigas? Que papel tinham as grandes famílias? E, sobretudo, que parte teria a mãe do milionário nisso tudo? O silêncio do campo tem tempo próprio. Depois de alguns minutos, Isabel ouviu novamente passos leves vindo pela estrada. Não era a figura pequena de Elias desta vez. Era o som de um cavalo que se aproximava devagar. Ao longe, uma pessoa montada surgiu, recortando-se contra a lua jatímica. Não era Miguel. Não era nenhum conhecido. Era apenas um vulto que vinha em direção à luz da casa, trazendo possivelmente mais perguntas do que respostas. Isabel levantou-se. O ar noturno tinha um gosto de promessas e de medidas. No peito, algo se mexia. Expectativa, medo e a certeza de que a partir daquele encontro com um homem de baixa estatura e o pedido contido entre as mãos, a história que ela conhecera no altar começava a abrir outras portas. Ela não sabia ainda que havia em outra cidade uma mulher de mãos fortes e olhos claros, Dona Sebastiana, que ao ouvir rumores sobre cartas e pessoas que se confessavam, sentiria o chão ceder sob seus pés e começaria a descobrir, peça por peça,
uma mentira mais profunda que a justificativa social proferida por seu filho. Não sabia que a confissão baixa do anão seria a pequena fagulha capaz de iluminar uma sala inteira de segredos. Por enquanto, porém, Isabel olhou para a estrada e decidiu esperar. Havia um cansaço que não cabia em soluços. Havia uma vontade de aprender o nome das plantas e o tempo certo de plantar. Havia também a pergunta que não a deixava dormir. Até onde iria aquela revelação? Quem mais estaria envolvido? E por que a verdade, quando enfim surgia, vinha sempre acompanhada de uma dor nova? O cavalo parou diante do portão. Uma voz chamou, distante, com a cadência de quem já viveu muito. Boa noite. Há alguém aí? A figura montada desmontou, e ao aproximar-se, Isabel reconheceu um rosto que vinha de longe, marcado por perdas que se viam nos olhos. Não era o momento para finais. Era apenas o ponto em que a história, cuidadosamente, começa a se abrir. O cavalo parou diante do portão, e o homem desmontou com a paciência de quem não pressente respostas fáceis. Quando se aproximou da lamparina, Isabel reconheceu o rosto. Era Miguel Albuquerque, de quem já ouvira falar pelas falas do vento e pelas histórias que corriam entre as cercas. Havia no olhar dele uma distância serena, a de quem aprendeu a conviver com a ausência, e uma firmeza que fazia o corpo de Isabel relaxar pela primeira vez em muito tempo, como se os ombros encontrassem um suporte. Boa noite, disse ele, com voz que trazia a calma do campo. Sou Miguel. Moro na fazenda do outro lado do rio. Vim porque soube que havia alguém por aqui que precisava de uma mão. Antes que pudesse responder, Isabel sentiu nas palavras dele uma humildade que não lhe prometia salvação, apenas presença. Era tudo o que naquele momento importava. Alguém que vida real oferecia trabalho ao invés de conselhos. Ao longo das semanas que se seguiram, Miguel apareceu com regularidade, às vezes para oferecer ferramentas, outras para ajudar a consertar um trecho de cerca ou para trazer sementes mais resistentes. Havia dias em que aparecia apenas para ficar, em silêncio, partilhando o mesmo ar enquanto Isabel costurava ou desbastava a madeira para um novo galpão. Ele falava pouco da sua esposa, que morrera anos atrás, e quando falava, o tom era de quem ainda segurava memórias com mãos cautelosas. A convivência começou com um respeito quase tátil, as maneiras de organizar as tarefas, de dividir o pão, de aceitar a companhia sem que nenhum dos dois fizesse dela uma exigência. Miguel ensinou a Isabel um modo de medir as linhas do terreno pelo sol. Isabel ensinou a ele, sem intenção, a rir de si mesmo em momentos inesperados. O que crescia entre eles não era um fogo de estreia, mas algo mais denso, a certeza de que dois caminhos separados, quando se encostam, podem formar uma estrada nova. Nem tudo, porém, se dissolveu com o trabalho. Chegavam de tempos em tempos notícias da cidade. Rodolfo continuava a ocupar manchetes pequenas. Casamentos bem arranjados, jantares com figuras influentes, a mãe sempre a comandar as conversas. A presença de Dona Sebastiana se fazia sentir em gestos e cheques. Sua voz ecoava nas decisões que mantinham o nome da família em destaque. Isabel recebia os rumores como se recebesse bolas de neve. Observava como derretiam no calor da sua nova rotina. Um dia, Miguel aproximou-se com um assunto que deixou Isabel em dúvida. Havia conversado com seu advogado. Conhecia o valor estratégico da terra bem localizada. Posso fazer uma oferta, disse ele, com a cortesia de quem não quer ferir. Posso comprar a propriedade, Isabel. Você não precisa carregar tudo sozinha. A proposta era, em capas diferentes, uma tentação e um reconhecimento. Vender significaria segurança imediata, recursos para começar outro negócio, talvez uma casa menor no vilarejo. Era também, para Isabel, a possibilidade de se livrar do peso simbólico daquele lugar que ainda guardava o baú com o vestido. Mas havia uma instância mais silenciosa que crescia dentro dela, a noção de que aquele pedaço de terra era a herança de sua avó, porta de entrada para um tipo de autonomia que não deveria ser trocada por conforto alheio. Não consigo vender, respondeu ela, com uma firmeza que veio dos dias de arado. Não agora. Há coisas que se consertam trabalhando, não pagando. Miguel, sem surpresa, aceitou a resposta. Havia uma gentileza na recusa. Ela definia limites e demonstrava valor.
e aos poucos a oferta tornou-se menos proposta e mais promessa de parceria. Trocaram saberes, decidiram plantar ao mesmo tempo, partilharam o mercado no vilarejo. A relação transformou-se em uma convivência de iguais, centrada no trabalho e na palavra simples: se preciso, eu ajudo. Enquanto a vida cotidiana se reconstruía, Elias reapareceu outras vezes, sempre com a mesma discrição. Não buscava reconhecimento. Sua presença era como o vento que traz uma notícia e logo se vai. Aos poucos, revelou mais detalhes que serviram para completar o quebra-cabeça. Nomes de homens que haviam encomendado pequenos serviços, ruídos de mesas onde decisões se tomavam para preservar honras, bilhetes trocados em cantos e cafés. Nada do que dizia era espetacular. Era a costura miúda que sustentava o grande manto da reputação pública. Uma manhã, Elias trouxe consigo algo que parecia importante, um recibo antigo, amassado, no qual havia o nome de um intermediário que, por coincidência, fora contador em firmas que lidavam com os negócios de Dona Sebastiana. O papel não era uma prova direta de crime, mas era um fio que, se puxado com cuidado, poderia desfazer uma tapeçaria inteira. Ele entregou aquilo a Isabel por confiar que ela saberia lidar com verdades e não com espetáculos. Isabel guardou o recibo como quem guarda um sinal íntimo. Sabia que o que tinha nas mãos não bastava para uma acusação, bastava, porém, para provocar dúvida. Era também algo que poderia, se mal manejado, criar mais ruído do que reparação. Discussões internas aconteceram. Divulgar e enfrentar a mãe do milionário com a dureza do julgamento poderia levantar ondas de escândalo e vingança. Calar significava aceitar que outras mãos pequenas continuassem a manipular destinos. A escolha, como sempre, foi feita anotando os limites do que se queria para si e para a comunidade. Enquanto isso, a vida no campo deu frutos. Isabel aprendeu a vender na feira, começou a trocar produtos com vizinhos. A reputação de quem cultivava com cuidado espalhou-se. Havia nas sacas de produto o cheiro da dedicação, legumes menores, mais saborosos, galinhas bem cuidadas, um queijo que vinha da beleza da paciência. O vilarejo começou a olhar para Isabel com admiração que não era piedosa, era respeito. E esse respeito alimentava a autoestima que antes fora quebrada. Miguel e Isabel oficializaram a convivência com uma cerimônia simples, na capela da freguesia, sem luxos e sem tumulto. Apenas um testemunho diante de amigos e de seu Germano e Dona Benedita, que choraram como se fossem tias verdadeiras. O casamento foi um pacto de companheirismo, um voto de presença. Não houve festa exuberante porque ambos preferiram consolidar laços no trabalho diário, dividir sapatos, pão e manhãs frias. Do casamento nasceram João e Helena, crianças que incorporaram logo a disciplina do campo e a alegria de correr por entre os pés de goiaba. Cresceram vendo os pais trabalharem lado a lado, aprendendo que amor também se manifesta na partilha de responsabilidades. Aos poucos as cenas da cidade foram mudando de foco. Seu Joaquim e Dona Carmen visitavam a fazenda com frequência, trazendo histórias e muitas vezes comida caseira. A família, antes envergonhada, começava a reconectar-se. Alguns antigos vizinhos que antes olhavam com rigidez, agora traziam olhares ponderados. E Dona Sebastiana, aos poucos, começou a ouvir ecos que vinham de outros lugares. Alguém lhe mencionou o nome de Elias. Outra pessoa trouxe menção a recibos antigos. As notícias chegavam como faíscas. Por serem pequenas, não chamavam muita atenção inicialmente. Mas para quem sempre soubera traçar ligações, as faíscas podiam juntar-se numa fogueira. Foi então que Dona Sebastiana decidiu que não queria mais sussurros, queria respostas. A mulher que regera negócios, que contava cada centavo com a precisão de quem edificava um império, ordenou que fossem revistos arquivos, cartas e documentos antigos da casa. Era um gesto que, mais do que curiosidade, transparecia algo novo, o desejo de saber a profundidade do próprio papel naquilo que o tempo agora lhe mostrava. O que ela encontrou não foi fácil. Entre recibos, registros de pagamentos e pequenas notas de escritório, emergiram documentos que ligavam contratações a serviços discretos, entregas de bilhetes, pagamentos a mensageiros anônimos, instruções sobre como preservar a honra familiar. Muitos papéis eram ambíguos, outros eram claros o suficiente para que uma pessoa acostumada a dirigir empresas percebesse a extensão do que fora feito. Havia também cartas velhas em que o próprio Rodolfo escrevia, com insegurança, pedindo que determinadas questões fossem resolvidas de forma a não macular o nome do Tavares.
As instruções, em sua maioria, vinham carregadas daquele tom que mistura preocupação e cálculo. Ao reconhecer o que lia, Dona Sebastiana sentiu algo profundo e complexo. Não apenas revolta por ter contribuído para uma estratégia que humilhara uma moça, mas um certo espanto consigo mesma, como se parte de sua vida houvesse sido destinada a construir aparências que, quando examinadas de perto, não resistiam à luz da verdade. A mulher de negócios, que nunca duvidara de suas decisões, deparou-se com o fato de que, em nome de uma honra bem assentada, sua família havia compactuado com ações que feriam outras vidas. A descoberta não veio em forma de espetacularidade, veio como uma tarde longa, repleta de papéis e uma xícara de chá esquecido. As mãos que antes assinavam contratos com severidade tremeram agora apenas pela percepção de ter sido parte de algo que, quando visto de fora, anunciava-se como injusto. O processo de desconstrução foi silencioso e doloroso. Dona Sebastiana não era apenas a mãe do milionário, era uma mulher que tinha vivido também com os seus próprios medos e escolhas. Ao ser confrontada pelos fatos, Rodolfo, em sua defesa típica, tentou minimizar. Disse que havia agido por aflição, por pressa do mundo e por aquilo que julgava ser o melhor para a continuidade do nome. Sua reação foi de quem pede para ser compreendido. Não tinha a dimensão da esmagadora responsabilidade moral. A discussão entre mãe e filho transformou-se em uma cena doméstica que dizia mais do que qualquer rumor. As gerações se encaravam e viam o peso de heranças injustas. Dona Sebastiana, no entanto, não seguiu o caminho fácil. Não queria que a reparação lhe servisse de anúncio público em que apareceria como heroína tardia. Preferiu, com a mesma discrição com que outrora comandara negócios, fazer uma escolha prática. Restituiria, na medida do possível e sem alarde, o que fosse necessário para consertar o dano. Durante semanas, contatou pessoas com as quais antes mantivera relações de poder, pediu que contratos fossem reavaliados, autorizou em sigilo que certos compradores considerassem estabelecimentos de pequenos produtores, ordenou pagamentos para consertar cercas e armazéns de fazendas pequenas que tinham sofrido prejuízos indiretos. Não o fez por exposição, mas por um incômodo que já não lhe permitia repousar. A notícia dessa mudança não foi manchete, circulou em uma rede suave de favores devolvidos e ajuda discreta. Alguns no vilarejo perceberam que uma determinada caravana de compra havia começado a olhar para produções menores com atenção renovada. Outros notaram que havia um contrato que agora favorecia pequenas propriedades. Dona Sebastiana pagou por isso com o que sentiu ser justo. Não buscou aplausos e, ironicamente, ganhou-os de forma diferente. Não pela exibição, mas por ter decidido enfrentar a própria história. Quando soube que Dona Sebastiana havia investigado e recolocado recursos em movimento, Isabel sentiu uma mistura de emoções. Não era orgulhosa de humilhações passadas, não queria uma ressurreição do dia que consumira sua juventude. Mas havia agora um reconhecimento tácito de que a trama que a expulsara do altar não fora um ato exclusivamente individual, e isso libertou algo. Houveram encontros discretos entre as duas mulheres, uma visita breve, um olhar que dizia mais do que palavras. Dona Sebastiana pediu desculpas de forma contida, com o peso da idade e da experiência. Isabel aceitou a desculpa sem festividade. Entendeu, no entanto, que a reparação é tanto externa quanto interna. Elias continuava a ser para Isabel um sinal de que pequenas vozes, quando erguidas com coragem, podem emparelhar-se com gestos maiores. Em certa ocasião, entregou mais nomes. Não queria celebridade. Queria apenas que um dia ninguém fosse contratado para destruir a reputação de outrem. Sua voz, sempre baixa, permitia ações concretas mais que espetáculos. Ele tornou-se um frequentador eventual da casa, e as crianças passaram a conhecê-lo com respeito, aprendendo a ver no gesto humilde de pedir perdão um exemplo de coragem. O tempo foi passando sem alarde. A fazenda cresceu com o trabalho conjunto. Houve colheitas boas e outras nem tanto. Foram dias de calor intenso e noites de geada. Os filhos de Isabel e Miguel aprenderam a lidar com perdas. Uma peste nos porcos no primeiro inverno ensinou-lhes luto e rearranjo. A perda de um filhote de vaca trouxe consolo coletivo. Uma festa de Natal ensinou que as alegrias pequenas, quando partilhadas, ganham tamanho. O casal ensinou aos filhos não apenas técnicas de plantio, mas a ética do trabalho e da responsabilidade para com a comunidade.
Com os anos, a figura de Dona Benedita e de seu Germano encheu-se de presença nos relatos dos netos. O caseiro, que fora quase avô, teve direito a que um caminho de terra levasse seu nome. A casa ganhou reformas, não por exibição, mas porque aquele lugar de cuidado merecia conforto. A comunidade, que antes fora palco de boatos, passou a ser palco de solidariedade em diversos momentos. Festas de colheita, partilhas de sementes, rodas de conversa sobre práticas de cultivo. A fazenda de Isabel passou a ser também um ponto de encontro para aprender e ensinar. Miguel envelheceu com a mesma calma que tivera na juventude. Em suas mãos, a madeira tornava-se objeto de beleza. Em seus olhos, havia ternura que mantinha a mesma linha da primeira vez que cruzara o caminho de Isabel. Não houve em seu fim espetáculo de tragédias. A morte dele foi uma madrugada, serena, com a respiração diminuindo enquanto Isabel segurava sua mão. Chovera naquela noite, e o cheiro da terra encharcada invadiu a sala. As crianças eram adultas e vieram para dizer adeus. O enterro foi em silêncio, respeitoso como sempre fora o convívio entre eles, sem alarde, com muitas mãos a sepultar o homem que servira de parceiro fiel. Isabel, viúva pela segunda vez, enfrentou a perda com a mesma disciplina que havia aprendido com o campo. O luto não a transformou em estátua. Transformou-a, talvez, em alguém que sabia melhor o que valia a pena. Havia no seu rosto, agora sulcado por anos, a paz de quem construíra uma vida com escolhas conscientes. No velório, João, o filho, falou da mãe como de alguém que aprendera a transformar dor em responsabilidade. Suas palavras foram simples e suficientes. Os anos seguintes foram de transmissão. Isabel ensinou aos netos a diferença entre ser visto e ser reconhecido. Contava a história do envelope, não como quem busca reviver a ferida, mas como quem aponta uma missão. Aprender que as regras da comunidade podem ser injustas, mas que o trabalho e a escolha podem redesenhar destinos. Falava também de Elias, explicando que a coragem de reconhecer o erro é semente de reconciliação. E mais do que isso, educava para que ninguém usasse a própria posição para ferir. Dona Sebastiana viveu até ver algumas mudanças que ela própria ajudara a plantar. Não morreu como uma maga do destino, nem como vilã irreversível. Morreu com as mãos quietas sobre um chale, tendo aprendido, tarde, que o poder deve ser usado para proteger, não para destruir. Antes de morrer, visitou a fazenda uma última vez. Sentou-se no alpendre e olhou para as plantações que cresceram e disse a Isabel, com voz já frágil, que lamento não havia sido teatro, mas genuína vontade de consertar. Isabel, agora mais velha, ouviu com a serenidade de quem sabe que a vida é composta de erros e correções. A geração que se seguiu carregou os traços das escolhas feitas no campo. João tornou-se um homem que administrava com sensibilidade. Helena escolheu ensinar crianças nas escolas do vilarejo. O nome de Isabel passou a ser lembrado como a mulher que recusou vender sua terra e que, ao invés disso, plantou autonomia para todos à sua volta. Havia no legado dela a presença de quem entendia que dignidade não se compra. Um dia, muitos anos depois daquele envelope que começara tudo, João discursou no funeral de Isabel. Falou do valor da resiliência, da necessidade de transformar humilhação em trabalho. Disse que a verdade, mesmo que tardia, abre portas e que pedir perdão, por menor que seja a voz que o pronuncia, tem peso. Havia naquela fala a medida do que se havia vivido, não justiça retumbante, mas reparos contínuos. A história de Isabel, de Miguel, de Elias e até de Dona Sebastiana não virou folclore de vilipêndios, tornou-se antes uma lição, que as feridas públicas podem ser transformadas em remendos que ocupam o corpo da comunidade inteira, e que o reconhecimento de erros, a reparação discreta e o trabalho constante são caminhos possíveis para quem quer recomeçar. A vida mostrou que a humilhação não precisa ser o ponto final de uma trajetória. Pode ser, com tempo e coragem, um ponto de mutação. E há algo que o campo ensina e a cidade nem sempre compreende. O tempo do solo é paciente. Ele aceita que se plante hoje com a esperança de uma colheita que virá aos poucos. Isabel soube, com as mãos calejadas e o coração intacto, que não existia atalho para a paz que buscava, apenas o labor persistente. Se esta história está falando com você, deixe nos comentários de onde nos assiste, e se quiser, compartilhe com alguém que precise ouvir que é possível recomeçar. Histórias como a de Isabel nos lembram que perdão e verdade, mesmo em vozes baixas, transformam destinos.
Ao encerrar, cuidado com a pressa de julgar. Há sempre camadas invisíveis nas vidas que cruzamos. Nem tudo o que parece simples é simples, nem toda queda é o fim. Caso precise, volte aqui para ouvir de novo. Há consolo nas narrativas de quem não se permitiu desistir. Se esta palavra tocou, compartilhe com quem precisa de coragem para trabalhar sua própria terra, literal ou metaforicamente. E inscreva-se para ouvir outras histórias que lembram que o recomeço é possível, quando feito com dignidade.